Hoje a gente chega na nossa penúltima parte, né, da série Jesus contra o paradigma da religião. Recapitulando, na primeira semana a gente falou sobre o que motivou a lei de Deus, né? E a gente entendeu que todos os mandamentos têm por princípio, por origem, o amor, né? A gente entendeu com isso que mesmo observando todas as leis, todos os preceitos de Moisés, o que a gente tinha nos doutores da lei e nos fariseus era uma ignorância completa do motivo da lei, do princípio da lei, ou seja, o que Jesus vai chamar de o mais importante. Então eles respeitavam a lei, mas renegavam a parte mais importante, que era o que deu origem àquela lei, né? Isso a gente falou no nosso primeiro encontro sobre esse assunto, Jesus contra o paradigma da religião. Na segunda semana, o tema foi a parábola do grande banquete, né? Não sei quem estava, quem se lembra. Ali a gente ressignificou a frase que Jesus usa no fim dessa parábola. Jesus fala, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A gente entendeu que, numa leitura a partir da parábola, essa frase significa o oposto do que a gente está acostumado, certo? Jesus ensina que a elite religiosa não tem mais lugar no banquete de Deus, né? Ele diz, nenhum deles provará do meu banquete. E eles é que são os poucos escolhidos, aquela elite de poucas pessoas que mereciam, que tinham um nome, que tinham um prestígio para estar naquele lugar. Por outro lado, esses lugares foram endereçados a todos os outros. Pessoas boas, pessoas más, pessoas doentes, pessoas de toda espécie. E é disso que se trata, muitos são chamados. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E, digo mais, esses escolhidos negaram-se a participar daquele banquete, né? Abriram mão desse convite. Então, logo, o banquete do Senhor, o banquete daquele rei, que a gente entende como uma referência ao céu, né? Às bodas do Cordeiro, os lugares que essa elite, esses poucos chamados não quiseram participar, esses lugares foram abertos a todos, né? Então, muitos são chamados. O chamado do Senhor é para muitos, é para todos, certo? É isso que quer dizer, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A gente falou disso na segunda semana. Aí na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre as dezenas de vezes em que os evangelhos relatam Jesus ensinando aos seus discípulos que as hierarquias de poder presentes no meio secular, presentes na religião, não deveriam encontrar lugar na sua igreja. As hierarquias de poder, aquelas formas de títulos que um usa para se colocar acima do outro, para se colocar numa posição de juiz do outro. Nada disso tem lugar na igreja do Senhor Jesus, certo? Pelo contrário, ele vai ensinar que entre nós, o maior é exatamente aquele que é o escravo de todos. E a gente citou algumas dessas dezenas de passagens em que Jesus fala disso. A gente citou algumas aqui na mensagem. O tema de hoje é perdão e dívida. Então a gente vai falar um pouco sobre como é que a gente acessa a graça de Deus e como esse modo de acessar a graça de Deus é completamente oposto à expectativa dos religiosos, contra quem Jesus entrou em conflito tantas vezes. E para começar a falar desse assunto, eu vou, como de costume, abrir um texto base aqui. E o texto base de hoje é Lucas 7, 36 a 50. Vou ler aqui na NVT. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíam sobre os pés dele
E ela os secou com o seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se esse homem fosse profeta, saberia o tipo de mulher que está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos 2 devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou as suas dívidas. Qual deles amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele a quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando entrei na sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés. Mas ela os lavou com as suas lágrimas e os secou com os seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas ela desde a hora que eu cheguei, não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Você deve se lembrar que na semana passada a gente estava aqui falando exatamente sobre o episódio em que Jesus assume o papel do servo menos qualificado e presta o trabalho infame de lavar os pés dos seus 12 discípulos, um a um. O texto diz que ele tira sua roupa, se enrola numa toalha, pega uma bacia e vai lavando os pés um a um e secando com a toalha que ele estava usando como roupa. Aquele foi um verdadeiro ato de humildade, né? O próprio Senhor, Deus do universo, aquele por meio de quem tudo que foi feito se fez, se despindo das suas roupas, se enrolando numa toalha e lavando pés com uma bacia. E se você prestou bastante atenção, vai se lembrar da forma como Jesus termina essa explicação. João 13, 15 a 17. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. E aí a gente pula para o 17. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Bom, muita gente cogita a possibilidade desse episódio, na casa de Simão, o fariseu, ter, na verdade, inspirado Jesus a dar aquela lição lavando os pés dos discípulos nas vésperas da Páscoa. Ou seja, a atitude dessa mulher pode ter mexido com o coração de Jesus, de certo modo ter sido responsável por influenciar aquela passagem que a gente estudou na semana passada, quando Jesus imita a atitude daquela pecadora. Cada um dos 4 evangelhos vai narrar uma história parecida, mas com detalhes diferentes. Em Mateus 26, 6 a 13 e Marcos 14, 3 a 9, eles estavam na casa de Simão o leproso e não de Simão fariseu, né? E uma mulher conhecida como Maria de Betânia unge a cabeça de Jesus com um perfume caro. E é claro que pelo menos 2 dos discípulos, João e Judas, ficam indignados porque aquilo era um desperdício. Já em João 12, de 1 a 8, a história acontece na casa de Lázaro, aquele mesmo que tinha as irmãs Marta e Maria. E é a própria Maria, irmã de Lázaro e de Marta, quem unge os pés de Jesus com um nardo puro, caríssimo, e enxuga com os seus cabelos. Nos relatos de Mateus e Marcos, Jesus chega a afirmar que onde o evangelho fosse anunciado, essa história seria contada.
Dados os detalhes diferentes que a gente encontra nos 4 evangelhos, o mais provável é que isso tenha acontecido pelo menos 3 vezes. Né? Foram 3 locais diferentes, com 3 mulheres diferentes, em situações diferentes, que tiveram essa mesma atitude de ungir Jesus, nos pés ou na cabeça, dependendo da passagem. Né? Enfim, e tudo isso aconteceu antes de Jesus, ele próprio, lavar os pés dos seus discípulos, na passagem que a gente leu na semana passada. A primeira dessas mulheres que lavou os pés de Jesus foi esse texto que a gente leu, de Lucas. Né? Essa é a primeira passagem na cronologia do Evangelho, é a primeira passagem em que isso acontece. E na cabeça de Simão, o fariseu, aquele que organizou esse banquete e que convidou Jesus para comer na sua casa, a gente pode deduzir que o favor de Deus pode ser comprado. Na mentalidade religiosa daquele tempo, e até na de hoje, né? A pessoa muito fervorosa, muito fiel, ela acumula créditos com Deus a partir dos seus atos de piedade. Não é assim que a gente pensa? A gente até diz, né? Garantiu uma pedrinha na coroa, né? A gente usa esse tipo de expressão. Isso é completamente equivocado, né? Se ela lê muito a Bíblia, se ela frequenta muitos cultos, se ela ora bastante, se ela é uma pessoa muito generosa, se ela leva uma vida de santidade, é bem provável que seus pecados já estejam quitados, né? É isso que as pessoas pensam. Especialmente se ela dá um dízimo todo mês e se ela dá ofertas bem gordas, né? É assim que eles pensavam também, tá? Eu estou dizendo que a gente está errado quando pensa assim, mas é assim que eles pensavam, exatamente assim que Simão pensava. Quando aquela mulher entrou na sua casa, Simão deve ter pensado, certamente ela trouxe um perfume muito caro porque sabe que os seus pecados são muitos. Então ela precisa pagar a maior penitência possível para ser perdoada. Esse é o paradigma da meritocracia. Acontece que Jesus combate esse paradigma através do paradoxo da graça. Para ilustrar isso para Simão, ele conta a história de 2 pessoas que deviam para um mesmo credor. Um devia 500, o outro devia 50. O credor perdoou os 2, certo? E aí Jesus pergunta para Simão, qual dos 2 é mais grato? Qual dos 2 ama mais a esse senhor que perdoou? E Simão responde, o óbvio, aquele que tinha a dívida maior, certo? Então Jesus compara a mulher a essa pessoa, aquela que tinha a dívida maior. Mas no subtexto, o próprio Simão é representado por aquele que teve a dívida menor perdoada. O curioso, que não fica explícito, está implícito, é que Jesus inverte a ordem naturalmente propagada pela religião. Para Simão, a mulher estava se sacrificando para ser perdoada. Já para Jesus, a mulher estava agradecendo pelo perdão que já recebeu. É curioso que no texto eles falam, quem é esse que tem autoridade para perdoar pecados? Mas nessa passagem especificamente, Jesus não perdoa os pecados dela. Ele simplesmente comunica a ela que os seus pecados já foram perdoados. E isso fica muito claro na parábola que ele conta. Os 2 foram perdoados. A partir daí, em seguida, qual dos 2 é mais grato a esse Senhor que perdoou ambas as dívidas? É por isso que Simão ressalta o tipo de mulher que ela era, uma pecadora. Enquanto que Jesus destaca o tamanho da gratidão dela. Ela me ungiu, ela lavou os meus pés, ela secou com os cabelos, ela não para de me beijar. E ela quebrou um vaso de alabastro nesse ato de gratidão.
Aliás, você tem noção do preço desse perfume? Um vaso de alabastro, né? Segundo os relatos bíblicos, ele custava 300 denários. Um denário é o dia de o valor, o pagamento por um dia de trabalho, um dia inteiro, né? De manhã até a noite. Então, 300 denários são 300 dias de trabalho. Se a gente descontar os sábados, os dias sagrados e etc., é mais ou menos um ano de trabalho para comprar esse perfume, sem mexer nessa economia nem para se alimentar, nem para morar, nem para nada. Se você guardasse tudo que você ganhou ao longo de um ano, sem usar esse dinheiro para nada, você teria o valor desse perfume. Basicamente foi isso que essa mulher quebrou aos pés de Jesus. Muito bem. Então, para ficar bastante claro, a lógica religiosa é a de Simão, a partir da qual a pessoa compra o perdão de Deus com a sua religião. Por outro lado, na lógica do Evangelho de Jesus Cristo, a minha prática religiosa é apenas o fruto da minha gratidão a Deus pelo perdão que eu já recebi. O perdão incondicional, aquele que veio antes mesmo que eu pudesse fazer qualquer coisa para merecê-lo, antes mesmo que eu tivesse consciência de que eu era um pecador. Deus já me perdoou. E Deus me perdoou porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre, e não por causa da minha religiosidade, não porque eu fui batizado, não porque eu frequento a igreja, não porque eu conheço o Evangelho, eu leio a Bíblia. E o oposto também é verdadeiro. Aquela pessoa que não pratica nenhuma religiosidade, ou mesmo que pratica uma religião diferente da minha, ela também é perdoada e recebida por Deus através da sua graça infinita, e não por algo que ela faz ou deixa de fazer. Isso vale para o católico, vale para o testemunho de Jeová, vale para o kardecista, para o muçulmano, para o budista, para o candomblessista e também para o ateu. Lembra do grande banquete? O convite é para todos, todas e todes, sem exceção nenhuma. A exemplo disso, recentemente 2 homens muito queridos por mim e por muita gente, tiveram AVCs e foram internados. Ambos estão estáveis, mas precisam das nossas orações, Eu estou me referindo ao pastor batista, teólogo, hebraísta, professor Luiz Saião, e também ao paleontólogo, zoólogo, divulgador científico ateu, Paulo Miranda Nascimento, que é conhecido na internet como Pirula. O fato triste dos dois serem acometidos pelo mesmo infortúnio, quase que simultaneamente isso aconteceu, é um lembrete de que cada ser humano é imagem de Deus e também é alvo da sua graça misericordiosa. O que me mantém vivo, o que te mantém vivo, o que mantém o ateu vivo é a mesma graça misericordiosa de Deus. O mesmo Deus que ama o pastor Luiz Saião é o Deus que ama o Pirula. Partindo para a nossa conclusão, mas então se Deus já perdoou todo mundo, por que eu devo evangelizar? Bom, o objetivo da evangelização não é e nunca foi a cristianização, ou seja, o crescimento da religião cristã. Menos ainda é sobre o domínio dessa religião sobre todas as demais. Evangelizar não é transformar o cristianismo na religião hegemônica. Não é fazer com que a maioria das pessoas sejam evangélicas. Isso não é evangelizar. Isso Jesus chama de proselitismo. Quer dizer, tentar convencer as pessoas de que eu tenho razão e de que elas estão erradas. Isso não é evangelizar. Se você tem evangelizado assim até hoje, você nunca evangelizou. Evangelizar como conceito está muito inspirado naquilo que Charles Spurgeon escreveu, que a gente já mencionou aqui. O evangelho é um mendigo contando a outro mendigo onde encontrou pão. Aliás, a palavra evangelho significa literalmente
boa notícia. Evangelizar é espalhar uma informação, e não é qualquer informação. É espalhar a mensagem fiel e verdadeira de que hoje todos têm acesso a Deus, independente de quem são, independente do que fizeram, do que acreditam ou do que desacreditam, independente da sua cultura, das suas práticas religiosas ou mesmo da sua honestidade com o próximo. O Evangelho é para todo mundo, não é para quem merece. E uma vez que essa boa notícia toca o nosso coração, nós somos tomados de gratidão, como essa mulher que lavou os pés de Jesus foi tomada de gratidão. E é essa gratidão que vai nos mover em atos de justiça, em atos de louvor, em uma postura religiosa, e não necessariamente em uma religiosidade. O que nos move na direção de Deus é a gratidão e não o medo da condenação ao inferno. A mulher com o perfume de alabastro entendeu isso. E isso a levou a uma demonstração extrema de gratidão, derramando 1 ano de trabalho nos pés de Jesus. Enquanto isso, Simão, ainda se considerando suficientemente santo e superior a ela, foi incapaz de perceber que o perdão já está posto para todos e que o agradecimento de muitos, às vezes, vem disfarçado de um ato extravagante, como o dessa moça. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje e, como sempre, vou trazer uma pergunta. Você vai pensando nessa pergunta enquanto a gente vai partilhar a ceia. A pergunta é a seguinte: em nossa relação com Jesus Cristo, o que podemos fazer para nos parecer mais com a mulher do perfume e menos com Simão, o fariseu? Em nossa relação com Jesus Cristo, o que podemos fazer para nos parecer mais com a mulher do perfume e menos com Simão, o fariseu? E aí, como sempre, se alguém já estiver respondendo, você levanta a mão e aguarda. Se ninguém estiver falando, pode abrir o microfone e fazer a sua contribuição. Que bom que você chegou até aqui. É sinal que você assistiu toda a mensagem. E se você assistiu toda a mensagem, é sinal que ela te edificou de alguma forma, te levou a alguma reflexão. E queira ou não, esse é o motivo principal da gente estar aqui, gerar uma fé que é forjada na reflexão, no questionamento, na dúvida. Tanto que você deve ter notado que no final da mensagem sempre tem uma pergunta para o pessoal que está participando ao vivo interagir, compartilhar novos pontos de vista, trazer contraponto, somar a toda a ideia que foi exposta. Se por um acaso você está assistindo aqui e não viu a reunião ao vivo, você também pode interagir aqui nos comentários desse post ou mandando inbox pra gente. Te interessa participar das nossas reuniões? É muito fácil. Essas reuniões acontecem totalmente online, então você pode participar de qualquer lugar do Brasil pelo Google Meet. Para acessar é só entrar em igrejapresente.com/encontro. Salvo raríssimas exceções, as nossas reuniões acontecem todos os sábados às 20 horas. E aqui todo mundo é bem-vindo, principalmente se você não se sente bem-vindo e acolhido nas igrejas tradicionais. A gente só não é tão tolerante assim com pessoas intolerantes e a gente só não recebe tão bem assim pessoas perfeitas, mas a gente também está aprendendo. Se você quer saber mais sobre a Igreja Presente, dá uma olhada no nosso manifesto, clicando aqui. E se você quer seguir o nosso canal e acompanhar todas as reuniões que são postadas, é só clicar aqui. No mais, seja muito bem-vindo, espero que você se sinta em casa. Um abraço, tchau, tchau. É proibido